Atos no capítulo 3, todos acharam? Graças a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida neste momento. Nós glorificamos o teu nome, Pai. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Pedimos a ti que esta palavra fale conosco, ao nosso coração. Eu peço a ti que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, seja o guia, que nos guia a toda a verdade, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre a tua igreja, sobre a minha vida, Pai. Que eu seja instrumento em tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração e veio se confirmando com o louvor, né? Nós vimos aqui, falando no último louvor, sobre o nome de Jesus, né? Quão grande é o meu Deus, né? Sobre todo nome é o seu. Então nós servimos ao Senhor Jesus, que tem um nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui nessa passagem, livro de Atos, o início da igreja. A igreja estava se formando, né? Jesus já havia sido entregue, crucificado, já havia ressuscitado, já havia sido glorificado. Mas os seus discípulos ficaram, porque Jesus disse lá em Mateus: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Porque eu vos deixarei o Espírito Santo, o Espírito que os guiará a toda a verdade. Então a obra de Deus não parou. Jesus havia sido glorificado e ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os discípulos creram nessa palavra e estavam vivendo a vida na presença de Deus, pregando o Evangelho e servindo ao Senhor. E nós vemos aqui que Pedro e João estavam indo para o templo, a hora nona, né? Esse horário no calendário judeu é 15 horas da tarde. Então eles estavam indo para orar, estavam indo para o templo orar. E diz a Bíblia que ali na porta do templo tinha um homem coxo, um homem com problema físico. E a palavra fala que esse homem era colocado naquela porta todos os dias. Então esse homem era levado à porta do templo todos os dias. Então alguém levava esse homem para lá. E esse homem ele estava ali para pedir esmola. Uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? Pessoas que pedem esmolas, né? Então você passa na rua e você sempre vê alguém pedindo alguma coisa. Então é algo que não é novo, né? Já desde aquela época havia quem fizesse isso. E ele talvez fizesse isso pela sua limitação física. Talvez houvesse algum preconceito da sociedade com relação ao trabalho, né? Ele não podia trabalhar, tinha essa limitação física. E as pessoas que o levavam até ali pensavam que estavam ajudando, né? Mas na verdade não estavam ajudando. Mas chega certo dia, passam ali dois homens de Deus, dois homens abençoados. A Bíblia fala que eles estão indo, como de costume, para a oração.
homens que eram aplicados à oração, que tinham compromisso com Deus, homens que eram falhos como nós, né? Mas tinham compromisso com Deus. Isso se demonstra porque eles tinham o hábito de orar. E quando esses homens passam ali no templo, aquele coxo pede uma esmola. E aqueles homens olham para o coxo e dizem: olha para nós. Pedro diz isso, né? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós vemos aqui que Pedro, irmãos, não era alguém com recursos financeiros. Aliás, se você olhar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo inicial, lá nos capítulos iniciais, né? Acho que no capítulo 4. Capítulo 4 já tem ali o histórico de quem eram esses homens, né? Pedro e João. Capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então a origem de Pedro era um homem simples que era pescador, até o dia que ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele, versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixam aquele ofício secular e passam a partir daquele momento a seguir a Jesus. E Jesus continuou andando, um pouquinho adiante dali, viu outros dois homens, versículo 21. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o pai, consertando redes. Foram chamados por Jesus também, e diz a palavra que eles largaram as redes, largaram até o pai lá, e seguiram a Jesus. Então, essa é a história desses homens que agora estão servindo a Deus. Eles deixaram tudo para servirem a Jesus. Não quero nessa noite aqui incentivá-los ou motivá-los a deixar o trabalho de vocês. Mas aqui nós vemos uma lição sobre renúncia, né? Nós temos que ter renúncia em nossa vida. A Bíblia fala que, Jesus disse isso, né? Que o homem que quer segui-lo tem que renunciar a si mesmo. Então é claro que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, mas eu preciso abrir mão daquilo que tira a minha comunhão com Deus. Na história dos discípulos aqui, que iam se tornar grandes apóstolos do Senhor, eles deixaram tudo porque Jesus assim determinou, olha, deixa tudo aí que agora vocês serão pescadores de homens. Então, homens simples, a Bíblia, voltando lá para Atos capítulo 3, a Bíblia fala que esses homens eram iletrados, né? Ou seja, eles não tinham uma cultura que fosse chamar a atenção de qualquer pessoa, né? Porque eles eram, a Bíblia fala, Atos no capítulo 4, né? Atos capítulo 4, lá no versículo 13, o povo ficou admirado quando viu o milagre acontecer, nós vamos relatar o milagre daqui a pouco. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens de 100 letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então nós temos aqui algumas informações já sobre esses dois homens. Então nós vimos aqui que eles não tinham recursos, foi o que Pedro falou para aquele coxo, olha, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Vimos também em Mateus 4 que eles eram pescadores, homens que cuidavam da pesca, estavam ligados à arte da pesca. E vimos agora também que eram homens indoutos, iletrados, ou seja, não era alguém que chamasse atenção pelo seu status financeiro, posição social, cultural. Não, eram homens simples, né? Mas que se tornaram homens diferentes porque optaram em servir ao Senhor. E diz a Bíblia que esses homens então passam por ali, olham para esse coxo, talvez eles já tivessem passado outros dias, olhado para esta cena, mas a Bíblia fala que um dia mostra sabedoria a outro dia, né? Então nossos dias são diferentes um do outro. Hoje eu tive um dia e amanhã eu terei outro dia diferente do que foi hoje. E Deus pode nos surpreender a cada dia.
Deus nos surpreende a cada dia. Nós não queremos que Deus realize milagre todos os dias, mas nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza todos os dias. Deus é o nosso provedor todos os dias. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem aqui estaríamos, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós nem respirando estaríamos. Só estamos aqui porque Deus é misericordioso. Essa máquina humana aqui, ela passa durante o dia por vários estágios, né? Então você dorme, acorda, come, deita, se emociona, se entristece, se alegra, se aborrece, e todos esses sentimentos, eles trazem, né, algum benefício ou malefício à nossa saúde. Então nós estamos sujeitos aí todos os dias a sofrer, né, até de uma doença, né? Estamos sujeitos a ter um infarto, a ter um AVC, enfim, as nossas emoções vividas durante o dia são tantas, temos picos, né? Nossos sentimentos, nossos pensamentos, e estamos sujeitos a tudo isso aí. E vivemos num mundo cheio de vírus, bactérias, estamos sujeitos a tudo isso que está no mundo. Mas Deus, Ele nos formou, Ele nos criou e Ele tem cuidado de nós. Mesmo com todas as batalhas que nós encaramos todos os dias, Deus tem cuidado de nós. E esse coxo também, ele havia muito tempo nessa situação, até porque a Bíblia fala que ele era de nascença, né? Tinha esse problema de nascença. Mas ele mal esperava que um dia ele teria um encontro com homens de Deus que iriam apresentar a ele Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez você esteja passando por um problema também há muito tempo. Talvez esse problema tenha tirado as suas forças, tenha tirado até a sua esperança, né? Esse homem também, eu creio que ele não tinha muita esperança, porque ele era conduzido àquele lugar por algumas pessoas. E a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 22, que tinha mais de 40 anos o homem que havia tido esse problema. Então ele já tinha mais de 40 anos de idade, foi o tempo que ele demorou para ser curado da sua enfermidade. O homem que estava coxo, tinha uma limitação no seu físico. Talvez você não entrou aqui nessa noite com limitações físicas, mas talvez a tua fé nessa noite esteja coxa, esteja deficiente, esteja doente. Talvez você tenha todos os motivos hoje para jogar a toalha. É isso que passa na nossa mente muitas vezes, né? Quando enfrentamos dificuldades, vem na nossa mente, às vezes, aquele pensamento, eu vou jogar a toalha. Mas quando pensamos dessa maneira, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Paulo falou, olha, é quando eu estou fraco que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Existem pessoas que se acham fortes, mas irmãos, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias de nossa vida. E quando nós nos colocamos nessa posição de dependência de Deus, Deus então fala, bom, agora eu posso agir. Porque esse aqui depende de mim. Ele não depende das suas forças. E esse homem era alguém assim. Ele não dependia das suas forças. Ao contrário, as pessoas o levavam até lá. Mas os dias iam se passando e aquela solução humana, talvez ele conseguia alguma coisa imediata, alguém talvez desse algumas moedas ali para ele, mas aquilo não trazia nenhum benefício para a sua vida, porque todo dia ele estava ali hoje, amanhã deveria estar novamente, porque ele precisaria do suprimento, dependia de esmolas, até o dia que Pedro e João
indo para a oração, também sem saber o que ia acontecer, mas eu creio que havia expectativa neles, como falou o pastor Fernando, né? Olha, vamos lá para o templo porque alguma coisa vai acontecer hoje, porque nós vamos buscar a Deus. Homens que haviam andado com Jesus, homens que haviam conhecido os milagres de Jesus, haviam presenciado os milagres de Jesus, homens que haviam ouvido a palavra de Jesus, estavam indo para a oração. Havia nesses homens, irmãos, a convicção, havia nesses homens fé para entender que quando eles estavam indo buscar a Deus, alguma coisa ia acontecer. E quando eles chegam ali, então, perto daquele templo, aquele homem que estava à porta do templo faz um pedido. Talvez até sem imaginar o que ele receberia, né? Me dá uma moeda, me dá um dinheiro, né? Hoje as pessoas, pode ser 10 centavos, né? Não é isso que o pessoal fala? 10 centavos tá bom. Mas de repente aqueles homens param ali. Deus, eu creio que tocou no coração deles, eles param e Pedro fala, olha para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz a Bíblia que esse homem tem a mudança então na sua vida. Por quê? Porque quando ele viu a Pedro, quando ele ouviu essas palavras, Pedro o pegou pela mão, o levantou e esse homem saltava e glorificava a Deus. Deus acabava de realizar ali um grande milagre. Irmãos, Deus é um Deus de milagre. Deus, ele continua realizando milagres. E isso vai ocorrer até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Deus realiza milagres. Mas o que eu acho interessante aqui nessa passagem é que depois que o milagre ocorreu, Pedro e João não se glorificaram a si mesmos, né? Eles glorificavam a Deus. Porque as pessoas viram ali aquela cena, sabiam que aquele homem era coxo e estava ali há muitos anos. E quando viram aquele homem saltando e glorificando a Deus, toda a multidão que ali estava ficou espantada, ficou maravilhada. E foram até Pedro e João. E Pedro fala, por que vocês estão olhando para nós? Como se das nossas forças esse homem tivesse andado. Bem diferente de hoje, né? Hoje existem até propagandas. Olha, tá vendo aqui, ó, esse foi curado. Vem você também que eu vou orar aqui. Eu vou orar e ele será curado. Irmãos, o propósito de Deus não é esse. Deus realiza milagre. Mas esse milagre tinha um grande propósito. Continuando aqui a leitura, Pedro começa a pregar então para aquelas pessoas. E apegando-se o coxo que fora curado, lá no versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo. Versículo 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então a preocupação de Pedro naquele momento foi pregar que aquele milagre era maravilha do Senhor. Que aquele milagre não foi algo de sua santidade, de sua força, de seu merecimento. Mas o único que deveria receber toda a honra e toda a glória era o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que a partir desse momento as pessoas que ouviram essa palavra se converteram a Deus. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Irmãos, o milagre de Deus, ele tem essa finalidade.
O milagre de Deus é um meio para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então Deus usa a nossa vida muitas vezes, Ele realiza milagre em nossas vidas, claro, para nos abençoar, mas para que outras pessoas sejam abençoadas por nosso intermédio. Então foi isso que aconteceu na vida desse coxo. Ele viveu uma vida, 40 anos, com esse problema, mas no dia que teve o encontro com homens de Deus, a sua vida foi transformada e o nome do Senhor foi glorificado. Nós queremos nessa noite, então, trazer algumas coisas, alguns princípios para a nossa vida ser uma vida realmente ligada a Deus, uma vida de comunhão com Deus. A nossa vida no Evangelho, ela tem um tripé. Um tripé que nos dá a base cristã. Esse tripé, ele é formado pela fé, pela palavra de Deus e pelo nome de Jesus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então nós que viemos aqui nessa noite, nós viemos aqui porque temos fé em Deus. Nós vemos aqui que aquele homem foi curado pela fé no nome de Jesus. Então a fé, lá em Hebreus fala, né, que é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que nós não podemos ver. Essa passagem fala que pela fé os mundos, né, ou o mundo, foi feito pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então pela fé nós entendemos que Deus sustenta o mundo pela palavra do seu poder. O segundo fundamento, portanto, desse tripé é a palavra de Deus. Hebreus também diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do nosso coração, os pensamentos do coração do homem. Então a palavra de Deus é uma espada porque ela nos julga, tanto para nos salvar, quanto para condenar. E é essa palavra que está sendo pregada, né? Que tem sido anunciada com o único propósito de Deus, que é a nossa salvação, que é a nossa libertação. E o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2, versículo 5. A Bíblia fala que Jesus, né, sendo em forma de Deus, versículo 6, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui, irmãos, o tripé que solidifica a nossa vida com Deus. Poderia alguém dizer que eu vou servir a Deus só pelo nome de Jesus? Isso não funciona. A Bíblia fala lá em Atos que alguns homens, tinha uma pessoa atormentada com um espírito maligno, e esses homens que não estavam na presença de Deus foram tentar expulsar o espírito maligno, e a Bíblia fala que eles apanharam. Espera aí, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, você quem é? Aí, os filhos de Seva, né? Então eles apanharam. Por quê? Porque eles quiseram usar o benefício do nome de Jesus, mas não tinham fé, não tinham esperança na palavra de Deus. Alguém pode dizer, não, eu não preciso do nome de Jesus, eu preciso da minha fé. Irmãos, a nossa fé ela tem que ser voltada para Jesus. Hoje existem muitas religiões. Aquele homem sentado à porta do templo representa hoje muitas pessoas que estão perto de Deus, né? No seu pensamento, pensam estar próximo a Deus. Não haveria lugar melhor para aquele homem do que estar na porta de um templo. Puxa, ali é onde as pessoas vão buscar a Deus.
Ali é onde devem passar pessoas que têm misericórdia. Ali é onde devem passar pessoas que vão ter um bom senso e me ajudar. Então ele estava num caminho próximo a pessoas que buscavam a Deus. E hoje muitas pessoas estão assim também em suas religiões. Elas cumprem alguns rituais e acham que estão servindo a Deus. Mas para que nós sirvamos a Deus de verdade, irmãos, nós precisamos ter a fé no nome do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Não existe outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Então não adianta eu criar rituais, né, para me aproximar de Deus, porque isso não comove o coração de Deus. Há pessoas que fazem travessias, né, numa ponte, né, deixa eu agora pagar meus pecados, que eu vou atravessar essa ponte, e isso talvez Deus olhe para mim e eu seja reconhecido, seja perdoado. A Bíblia chama isso de sacrifício vão, né? A Bíblia fala que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um espírito contrito. Esse é o sacrifício que Deus espera de cada um de nós. Coração quebrantado é um coração que reconhece que precisa de Jesus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso todos os dias da graça e da misericórdia de Deus, para que eu tenha a comunhão com o Senhor. Então a religiosidade, irmãos, não leva ninguém para a salvação. Aquele homem, se não tivesse um encontro com João e Pedro, ele ia ficar ali a vida inteira. Não somente coxo, mas sem a salvação. Ele não ia conhecer a verdadeira palavra de Deus. Então a religião verdadeira é aquilo que nos leva a Deus. E Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Hoje as pessoas estão buscando muitos atalhos, até mesmo no meio evangélico, né? Se usam tantos adereços, apetrechos para que o homem se aproxime de Deus, usam folhas, flores, simpatias, né? Quantidade de pessoas que vão orar. Irmãos, e Deus não quer nada disso. Deus, ele quer realmente um coração quebrantado, um coração que reconhece a sua fragilidade, o seu pecado, confesse a Deus, se arrependa e creia no Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia fala que nós, por termos sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus nos declarou justos, irmãos, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Ser declarados justos é uma grande bênção, porque aquele pecado que estava sobre nós, Jesus levou sobre a cruz, e a cédula que era contrária a nós foi rasgada, e hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Temos acesso ao Pai por meio da fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala também em Romanos 10, né? Romanos capítulo 10. Mas o que diz a palavra? Ela está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus tem salvação para a nossa vida, irmãos. A salvação de Deus, ela é abrangente, ela traz salvação, libertação, perdão dos nossos pecados, mas nos traz também livramentos diariamente,
nos traz a bênção de Deus diariamente. Por quê? Porque nós estamos nesse tripé, nesse fundamento, que é a fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus e o nome de Jesus Cristo. E quando nós falamos em fé, irmãos, está ligado aí o ato da obediência, o ato de crer. Não tem como eu ter fé se eu não creio na palavra de Deus. Se eu creio na palavra de Deus, eu preciso praticar a palavra. E a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, temos que ter o fruto do Espírito. Então a fé, ela está envolvida com toda essa situação de obediência, do crer. A palavra de Deus, quando eu falo que creio na palavra, eu preciso obedecer a palavra. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que olhou o seu rosto no espelho e quando saiu já não lembrava mais o que era. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Porque quando vieram os ventos e as tempestades, aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Então, para que eu realmente creia na palavra, eu preciso praticar a palavra, preciso viver a palavra. No nome de Jesus, para que eu creia no nome de Jesus, eu preciso crer que Jesus, Ele morreu em meu lugar, para me salvar de todo o pecado, que Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre, e um dia virá buscar a sua igreja. A esperança nossa, irmãos, é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E os sinais estão se mostrando claros para nós. Tudo o que está acontecendo no mundo tem demonstrado que a palavra de Deus está se cumprindo. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, arrogantes, soberbos e irreconciliáveis. Está se cumprindo. Haveria pais contra filhos, filhos contra pais. Tudo está se cumprindo porque Jesus voltará. É preciso crer na palavra, essa é a nossa esperança. Pedro e João, eles não tinham ouro e nem prata, eles não tinham tanta cultura como era de se esperar, mas eles tinham na vida deles a confiança num nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, perante quem todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Nós vemos aqui também, irmãos, que o nome de Jesus, para que nós creiamos no nome de Jesus, precisamos entender que Jesus está vivo para todo sempre. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas voltará não como Cordeiro, mas virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse traz aqui um cenário do que é Jesus na sua glória, no seu poder manifesto, nos dias em que Ele virá para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 19. Olha o que diz a palavra sobre Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Jesus, Ele vê tudo, irmãos. Jesus, Ele tem um raio-x que Ele enxerga o teu coração, Ele enxerga a tua vida, Ele enxerga a tua necessidade. Olhos como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Isso é algo que um rei usa. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. Jesus verteu o seu sangue para nos salvar do pecado. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Linho fino é roupa de rei, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a imagem que João viu do Senhor Jesus Cristo glorificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é visto na sua glória como aquele que tem olhos como chama de fogo, na sua coxa e no seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
É isso, irmãos, que tem que nos motivar a servir a Deus. Não adianta eu ficar preocupado com tantas coisas desse mundo. É lícito, como o Anderson falou aqui nessa noite, eu preciso trabalhar. É lícito eu almejar coisas melhores para a minha vida. Mas isso não preenche, irmãos, o vazio que há no coração do homem. A única coisa que preenche o nosso vazio, que preenche o vazio, é a presença de Deus, é o nome de Jesus Cristo, que nos purifica do pecado, que nos traz a certeza da salvação, que nos dá a certeza da vida eterna, que nos dá a certeza de que um dia nós estaremos na sua presença na glória. É isso, irmãos, que tem que ser a nossa expectativa. A nossa expectativa tem que ser que um dia Jesus voltará, a trombeta soará, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, sairemos a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, estão esperando a volta de Jesus? Quantas pessoas hoje estão esperando que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Isso tem se tornado na mente de alguns cristãos até uma história que parece ser um conto. Muitos cristãos estão pensando isso. Muitas igrejas estão pensando assim. Puxa, mas cadê a promessa? Mas a Bíblia fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Mas o dia que o Senhor buscar, irmãos, nós precisamos ter as nossas vestes brancas, marcadas pelo sangue de Jesus, para que nós possamos ir para a glória do Senhor. É necessário, irmãos, que você tenha essa convicção, porque eu garanto que o nosso dia a dia, Deus já tem cuidado. Deus cuida da sua saúde, Deus cuida do seu trabalho, Deus é o provedor na sua vida, Deus trabalha em favor daqueles que o buscam. Deus trabalha na vida do seu filho, Deus trabalha na vida do seu marido, Deus trabalha na vida da sua mulher, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Deus conhece a tua intercessão, Deus conhece a tua oração, Deus conhece o teu clamor, Deus conhece as tuas lágrimas, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele tem os seus olhos como chama de fogo. Deus vê tudo, Deus contempla a tua necessidade, Deus contempla o teu coração, mas Ele quer ser reconhecido como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele quer o senhorio na sua vida, não quer ser somente um salvador, mas quer também ser o Senhor da sua vida. Irmãos, você poderia dizer nessa noite, puxa, mas eu sou crente, eu estou ouvindo essa palavra, ele veio pregar a palavra. É isso, meu irmão. E se essa palavra, irmãos, ela não serve para você, ela serve para mim, porque eu preciso saber, todo dia preciso acordar e lembrar, Jesus, obrigado pelo sangue de Jesus que me purifica do pecado. Obrigado, Jesus, porque eu estava perdido, mas hoje eu fui achado por Ti e tenho esperança da vida eterna. E se você não tem essa esperança, hoje mesmo, confesse Jesus e creia em teu coração e você será salvo, e aquela angústia, aquela opressão que está sobre você vai ser tirada, porque Jesus vai te trazer um fardo leve. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.